Bolsonaro ficou 40 minutos no Jornal Nacional falando pro cercadinho. Aí não sei se teria muito efeito se fizesse diferente não. Fora as mentiras, né? Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Não vai custar nada para você, é de graça, e você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas. Especialmente neste ano da eleição mais importante da história do Brasil. Obrigado. Eu gravo esse vídeo logo cedo na manhã de 23 de agosto. São 6 horas da manhã. E é a manhã seguinte à entrevista de Jair Bolsonaro ao Jornal Nacional, que está fazendo uma série de sabatinas com os candidatos a presidente. Bolsonaro falou por 40 minutos, mentiu por 40 minutos. Ou seja, falou para o seu cercadinho, para a sua bolha nas redes sociais. Bolsonaro, por exemplo, mentiu quando falou que era um governo sem corrupção. E só o caso do MEC, dos pastores, como foi colocado lá pela Renata Vasconcelos, já é uma prova do contrário. Bolsonaro mentiu sobre as vacinas. Quando ele disse que não tinha vacina, foi oferecida a ele dezenas de e-mails da Pfizer para comprar vacina e ele negou, não respondeu e tentou comprar com propina uma vacina da Índia, da Covaxin. Nesse vídeo aqui do card, vamos passar 2 vídeos aqui no card sobre casos de corrupção no governo Bolsonaro. Então ele mentiu de novo. Na verdade, Bolsonaro repetiu a lorota que vem falando para a sua base eleitoral, para a sua bolha, para o cercadinho, mas quando eu falo cercadinho, entenda as redes sociais dele, os grupos no Telegram, no Twitter, enfim, a bolha dele, que é o que vem mantendo a base dele ali mobilizada. Como eu já falei em outros vídeos aqui, Bolsonaro repete o mesmo discurso de 2018 em 2022. E existem diferenças importantes. Primeiro, que ele não é mais um forasteiro. Que na verdade ele nunca foi, mas em 2018 ele se apresentou como um forasteiro, como um outsider, como alguém contra o sistema político. E ele agora é o sistema político, porque ele é o chefe do poder executivo nacional. Na verdade, ele é o poder. O poder executivo é uma pessoa só, é um poder de uma pessoa só. Então ele já não tem mais isso. A situação econômica do Brasil de 2018 não é a mesma de 2022. Então ele não adianta repetir a fórmula que deu certo há 4 anos, ou que se julga ter dado certo há 4 anos, agora em 2022. Mas é essa fórmula que tem mantido lá a base dele eleitoral de cerca de 30% dos eleitores. E ele insiste nisso. Ele foi ao JN, não sei se ele no JN teria feito algo diferente. Se ele fizesse algo diferente, teria dado algum resultado a mais. Primeiro que, do ponto de vista do instantâneo, nem o leite em pó é de fato instantâneo. Não tem como você ter uma entrevista, uma fala específica e isso gere um efeito instantâneo e principalmente de grande proporção. Isso não se dá assim. Né? A formação da opinião pública, do interesse político, ele é ao longo do tempo, é um processo. Bolsonaro ficou 3 anos e 8 meses repetindo essa besteira que ele falou ontem. E o resultado que ele conseguiu é esse agora que a gente tem aí, do ponto de vista político-eleitoral. Então, a entrevista JN, mesmo que ele fizesse tudo diferente, mesmo que ele defendesse o processo eleitoral sem a condicionante de se o processo for limpo, porque o processo é limpo, né? A parte do TSE ela é limpa, né? Sobre a pandemia, sobre vacina, mesmo que ele desdissesse tudo o que havia dito antes, essa entrevista em si não teria o poder de provocar um cavalo de pau nas intenções de voto do eleitorado brasileiro. E nenhuma das entrevistas que virão a seguir, né, vai ser uma série de entrevistas, vai ter esse poder de fazer isso. Não é um fato isolado, não é uma entrevista isolada que pode gerar esse tipo de efeito, né? Salvo um evento que aí pode se levar em conta, tipo o que aconteceu em Juiz de Fora em 2018. Tirando isso, não é assim que se dá. Então o processo cumulativo de comunicação
de como o Bolsonaro se relaciona com os eleitores está aí. E o resultado que a gente tem é esses cerca de 30% das intenções de voto em torno dele, cerca de 30% de bom e ótimo do seu governo. É isso que está aí. Bolsonaro falou para um público além da sua bolha, em boa medida para além da sua bolha, né? Dizer que todos os telespectadores do Jornal Nacional estão fora da bolha de Bolsonaro é um exagero. Tem muito telespectador que assistiu, pelo menos assistiu a essa entrevista dessa noite de segunda-feira, 22 de agosto, que é, sim, da bolha de Bolsonaro. Então não tem dado isso. Eu também vi muita gente reclamando da postura dos entrevistadores William Bonner e Renata Vasconcelos. A mim, como repórter, o que me incomodou foi eles não terem perguntado, por exemplo, sobre o orçamento secreto, né? E sobre os problemas na política econômica. Por que não perguntaram sobre os problemas da política econômica? Porque a grande imprensa quer um Bolsonaro sem Bolsonaro. Eles defendem a mesma política econômica que o governo Bolsonaro pratica. Tanto é que em 2018 o Bonner questionou o Bolsonaro se o Bolsonaro não romperia com o Paulo Guedes, então o Bolsonaro candidato. Né? E aí o Bolsonaro fez aquela comparação de casamento, quando você casa, você não sabe, você faz juras de amor eterna, mas enfim, uma besteira que aconteceu 4 anos atrás. Faltou questionar a política econômica, e aí os resultados estão aí para mostrar que é fracassada, né? Os índices econômicos do país pioraram, inflação, fome, desemprego, etc. Né? Mas aí Bolsonaro, quando permeou esse tema, botou a culpa na pandemia. O Brasil já vinha mal da economia antes da pandemia. A pandemia afetou todo mundo. E o governo foi negacionista. Ele mentiu sobre a questão do auxílio, o governo não queria dar auxílio, o auxílio emergencial, e aí depois veio a proposta no Congresso de 600, e aí depois o governo falou em 200, e aí ficou na média dos 400. Depois tirou isso, reduziu para 200 o auxílio emergencial. Aí começou a se aproximar a eleição, ele lá embaixo. Aí já tinha acabado com o Bolsa Família, colocou o Auxílio Brasil de R$ 400 até dezembro. Às vésperas das eleições, o Auxílio Brasil teve extinto esse prazo até dezembro. Aí veio esse aumento de agora de R$200, que esse é até dezembro. Então, ele mentiu descaradamente porque é o que ele sabe fazer melhor, que é mentir. Jogar para a bolha dele numa realidade paralela, bem ao estilo de orientação do Steve Bannon, como fez o Donald Trump nos Estados Unidos. E faltou aos entrevistadores perguntar sobre o orçamento secreto, que é talvez a maior excrescência da política nacional, da institucionalidade, do parlamento, da política, enfim, como um todo, né, dos poderes políticos que a gente teve nos últimos anos. Faltou ele questionar isso. Quando começou a falar ali de Centrão, se era de Centrão, não é, não sei o quê, valia a pergunta, mas faltou. Eu não sei se faltou por falta de tempo, né? Eu sei que a do Guedes não ia perguntar, mas a questão do orçamento secreto, se faltou por falta de tempo, por causa da demora das perguntas, de réplica e tréplica, enfim, ou se não estava mesmo no script para isso ser perguntado ao Bolsonaro. Eu vi gente falando que os entrevistadores foram muito leves, muito moles com o Bolsonaro. Eu sempre parto do princípio que o repórter, o entrevistador, ele não tem o direito de inquirir, de praticar uma inquisição com quem quer que seja o seu entrevistado. Eu, como repórter, não faço isso. E porque acho que não tenho o direito. E quando eu sou repórter, estou entrevistando no principal telejornal do país, ao vivo, para milhões de espectadores, o meu poder sobre o entrevistado é muito grande. E eu não tenho o direito de exercê-lo de forma tão incisiva assim. Houve algumas interrupções, sim, com relação às falas de Bolsonaro. Houve até um teatrinho ali do Bonner fazendo cara e isso aqui, parabéns na verdade, isso aqui, aquela besteira, que também não precisa daquilo, mas isso é coisa da televisão. Não sei se houve necessariamente a bunda molice, como muita gente tem falado, mas faltou sim perguntar sobre o orçamento secreto. O orçamento secreto é, inclusive, a que dá base de sustentação a Bolsonaro no Congresso Nacional. Foi assim que ele conseguiu. Como ele não tem política para chegar na ponta, para o parlamentar colar nele, porque politicamente é bom,
porque na base eleitoral daquele deputado, a política de Estado, do poder, da União, do governo federal vai chegar lá e aí o parlamentar quer estar colado com ele, ele precisou do orçamento secreto para dizer, eu não vou fazer, faz você, toma aqui dinheiro e faz, mas não diz a ninguém. Basicamente, o orçamento secreto é isso. Diferente dos governos de Lula e Dilma, por exemplo. A política chegava na ponta, então o cara queria estar com ele, porque o Lula, Dilma, enfim, o governo federal ia inaugurar casa, via, cisterna, escola, faculdade, na cidade do cara, no reduto eleitoral do cara, onde o cara tem voto, esse parlamentar quer estar na foto também para dizer, eu ajudei, eu estou aqui. É essa a diferença de trato. Como o governo Bolsonaro não fez nada, não construiu nada, não fez nada, ele precisou desse instrumento do orçamento secreto. Mentiu sobre a transposição do Rio São Francisco, mas isso já se sabe, enfim. Bolsonaro, no seu discurso, convenceu apenas quem já vota nele, ele só reforçou o discurso de quem já vota nele e o JN perdeu a oportunidade, ou deixou de fazê-lo propositalmente, de questionar sobre o orçamento secreto, que era a parte que interessava mais ao povo brasileiro, porque é dinheiro público que está sendo jogado aí, sem saber ao certo para onde está indo. E tem surgido diversos casos suspeitos, denúncias de corrupção, inclusive aqui em Alagoas, terra do Arthur Lira, essencialmente nos últimos dias com o prefeito aliado dele, o prefeito de Rio Largo, Gilberto Gonçalves, que daí você assiste esse vídeo, provavelmente você acompanhou isso tão bem ou mais que eu, dada a fartura do noticiário sobre esse caso. Gilberto Gonçalves, que inclusive nesta segunda-feira, 22 de agosto, está preso pela Polícia Federal porque estava atrapalhando as investigações de desvio de recursos do SUS e do Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Mas a gente precisa ter cuidado com isso, de querer que o entrevistador tenha uma postura inquisitória sobre o entrevistado. Né? Muita gente reclamando que foi bunda mole com o Bolsonaro. Provavelmente, se tiver o mesmo nível de postura com relação ao Lula, ao Ciro Gomes, os eleitores de Lula e do Ciro Gomes vão questionar, vão dizer, pode até dizer que foi pego pesado. Enfim, a gente precisa ter calma. Há um sentimento de revanche com relação ao Bolsonaro, de revolta com ele, pela forma como ele tem tratado o povo brasileiro, mas a gente precisa ter cuidado na hora que vai descontar isso. O melhor desconto disso, melhor torna, como a gente diz aqui, que pode dar a isso, é no dia 2 de outubro, na hora de votar. Apertar, no caso, e aí sim, eu já declarei voto aqui nesse canal outras vezes, apertar 13 com força na eleição para presidente da República. Mas no limite, Bolsonaro perdeu a oportunidade de tentar ampliar o seu discurso para eleitores além da sua bolha. Ele usou o mesmo espaço para repetir a lorota que já vinha dizendo há 3 anos e 8 meses, ou seja, quem assistiu que não vota nele já conhecia esse discurso, então não foi uma novidade, ele não trouxe nenhuma novidade para nenhum eleitor e perdeu a oportunidade. Se tivesse feito também, não seria essa entrevista que ia catapultar Bolsonaro nas próximas pesquisas de intenção de voto, quando elas forem feitas a partir dos efeitos dessas entrevistas, dessas sabatinas no Jornal Nacional. A comunicação política ela é um processo cumulativo, para o bem ou para o mal, seja feito pelos políticos, seja feito inclusive pela imprensa, quando ela faz suas campanhas contra ou a favor de alguém. Isso é um processo cumulativo. Não é um fato, não é uma manchete, não é uma fala específica que dá esse giro. Fatos isolados para dar um giro desse tem que ser uma hecatombe, algo muito grande, algo realmente que pare um país. E parar um país do tamanho do Brasil é muito difícil. O que aconteceu em 2018, que eu não vou citar o termo usado, nem o que questiona, nem o que reafirma, mas o que aconteceu em 2018 em Juiz de Fora é um exemplo disso. Aquele fato, como foi noticiado, como aconteceu, parou o país, chocou todo mundo, ficou todo mundo perplexo, tentando entender, e aquilo tem esse tipo de efeito. Uma entrevista, uma fala, uma declaração bem ou mal colocada, por si só, do ponto de vista isolado, não tem esse efeito todo não. E aí é isso, o JN foi mais do mesmo. Bolsonaro fez do JN um cercadinho, e o JN perdeu a oportunidade de fazer algumas perguntas relevantes. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peça seu like nesse vídeo e se inscrição nesse canal, vai custar nada para você de graça e você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas. Também peça que compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram se você tiver.
Assim você ajuda a trazer mais gente para esse espaço e fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. Nos comentários, sempre lembrando, você pode discordar de tudo que eu acabei de dizer, mas só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Grande abraço.